Graça e paz, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando, os irmãos aí vão chegando para participar da nossa live. Bom dia, Deus te abençoe nesse dia, que Deus te dê um dia cheio de paz, cheio da graça do Senhor, que seja um dia pleno, um dia abundante, seja aí abençoado. É o meu desejo, é a minha oração também nessa sexta-feira pela vida de vocês. Chegamos ao nosso devocional, chegamos a mais um devocional, né? Chegamos a mais uma oportunidade que Deus nos dá de podermos falar um pouquinho a respeito de nós, da nossa vida, da nossa história e também, principalmente, da vontade de Deus para a nossa vida. Qual é o seu ensino, qual é a sua vontade, o que é que Ele deixou para que, aprendendo com a sua palavra, aplicássemos na nossa história, aplicássemos no nosso dia a dia. E hoje eu quero falar com vocês a respeito de algo que, se pensarmos na linguagem da tecnologia ou pensarmos na linguagem da informática, nós chamaríamos isso de reset. Chamaríamos isso de reset. Reset, depois nós vamos tratar um pouquinho disso. Mas o texto que eu tenho usado e vou comentar com vocês hoje é o texto de Paulo, que escreve aos Filipenses, no capítulo 3, do versículos 13 e os versículos 13 e 14. Diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, e esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E o que é que isso tem a ver com o reset, né? Reset, a terminologia dessa palavra reset é mudar, é alterar um conteúdo. Reset significa modificar, modificação, ou se pode ser apagar também completamente aquilo que já está inserido, né, como informação. Começar outra vez, reset pode ser também tratado como começar outra vez. Mas numa das explicações ou numa das definições que eu encontrei sobre a palavra reset, e se eu estiver dizendo errado, porque alguém diz que é reset, né? Porque reset não é reset, é reset. Sinceramente, eu tenho muita dificuldade de definir. Então, eu vou dizer sempre reset, tá? Se depois você tiver me equivocado aí no particular, você escreve lá e me ajuda. Então vamos lá. E por etimologia, que a definição, a origem da palavra, ela é do inglês, por influência do inglês, ela tem também o significado de pôr na posição correta. E o que é isso então para nós? Qual a importância disso para nós? Fazer um reset em nós mesmos, trazer para nós esse tipo de serviço, esse tipo de atendimento, esse tipo de cuidado, esse tipo de atitude em nós será uma atitude, uma mudança que pensando em recomeçar a nossa vida ou a nossa história, recomeçar as nossas atitudes, passando por um processo de limpeza, passando por um processo de organização, passando por um processo de colocar em ordem de novo, né? Com a palavra, a última definição que eu disse aqui é de pôr na posição correta, colocar algumas coisas na posição correta, e isso em nós mesmos. Por que isso? Porque a vida vai passando e nós vamos acumulando uma série de informações, nós vamos ganhando informações, vamos tendo informações até sem querer, até coisas que nós não desejamos, mas termina fazendo parte da nossa história, termina nos influenciando, porque a vida é assim.
né? A vida é dessa forma. Aprendemos com o nosso entendimento, quando nascemos, não temos entendimento de nada, nós temos simplesmente reações que são reações instintivas de uma criança, de um bebê, e a partir de então começamos a receber informações de uma forma indireta, e isso são informações que vai nos ajudar a crescer, vai nos ajudar a nos adaptar a uma vida fora do útero, vai nos ajudar a sermos cada vez mais independentes e vamos crescendo nesse processo, começando com informações que são instintivas, né? Recebendo informações por causa das nossas reações instintivas, como de avisar que está com fome, como de avisar que precisa de uma limpeza ou está sentindo dor, e isso vem mudando conforme nós vamos aprendendo também a nos comunicar. E isso acontece durante toda uma história. A grande diferença é que, a partir de determinada idade, nós começamos também a buscar informações, porque aí já temos um certo nível de entendimento, já temos um nível maior de capacidade de comunicação, aí começamos a buscar informação. E nisso, com o passar dos anos, vamos acumulando em nós também atitudes, reações que fazem parte dessa busca de informação, do acúmulo de informação, e começamos a criar pensamentos a fim de tomarmos decisões perdão, baseado naquilo que nós já aprendemos, nas informações que nós já temos. E hoje, com o advento, sim, da tecnologia, as informações chegam de maneira muito mais rápida. Hoje temos inúmeras informações recebidas durante o dia. É descrito que hoje uma criança com 10 anos de idade, ela tem uma capacidade intelectual muito maior do que nós tínhamos, nós que eu falo, a geração de 60, 70, nascidos em 1960, nascidos em 1970 e até 1980, são crianças que nascidas agora têm uma capacidade intelectual muito maior do que os nascidos nessa época, porque já nasceram num ritmo extremamente acelerado, num ritmo de informação extremamente ágil. Então acumula-se muita coisa nessa sua CPU, né? Nesses seus arquivos mentais. Então isso é importante entender por quê. Porque durante um tempo, com o passar do tempo, muitas vezes nós nos pegamos e começamos a viver algumas dificuldades que fazem parte desse acúmulo de informação, desse acúmulo de sugestão, desse acúmulo, e que vai tornando a nossa vida não fácil. Pensando que esse acúmulo de ideias, esse acúmulo de informação facilitaria, não. Chega um momento em que isso começa a nos atrapalhar. E aí eu quero tratar com vocês não só dessa informação que talvez passe na sua cabeça, né? Nossa, mas ele está falando da informação que vem com relação ao trabalho, do aprendizado para o trabalho. Não estou falando disso, estou falando agora, eu quero falar das informações que nós recebemos, mas que na realidade são lixos que são depositados em nós. Nossa cabeça, nosso pensamento fica parecendo um quartinho de bugiganga, um quartinho de tranqueira. Eu não sei se para todos é claro isso, quando na casa ou no apartamento a gente tem um espaço lá só para colocar as inutilidades, só para colocar aquilo que a gente não usa muito, só para usar aquilo que não tem, para guardar aquilo que não tem tanta importância, mas nós não nos desfazemos daquilo, deixamos lá acumulado, tomando espaço, ocupando espaço, trazendo prejuízo e de certa forma acumulando só lixo, trazendo a possibilidade de aparecimento de traças, porque é o quartinho da bagunça, é o cantinho da bugiganga, é o estoque de coisas sem utilidade nenhuma.
E na nossa mente e no nosso coração, muitas vezes nós fazemos disso também. Fazemos do nosso coração isso um exemplo. Quando guardamos mágoa, quando guardamos rancor, quando em nosso coração nós acumulamos sentimentos que não deveriam mais existir em nós. Sentimentos que já deveriam ter passado pelo processo de perdão, né? Ah, mas eu briguei com o fulano lá em 1985 e até hoje eu, quando lembro, ainda sinto uma raiva. Dá uma olhada no seu quartinho de bugiganga aí, porque de repente essa raiva que você está sentindo nada mais é do que algo que não tem mais valor nenhum. Já deveria ter passado por um processo de reset. Ah, mas tenho que estar no meu coração o que minha esposa disse em 1990. Ela me falou uma frase que até hoje eu não esqueço. Estou magoado. Dá uma olhada aí se essa mágoa aí já não está lá no quartinho de bugiganga, no quartinho das tranqueiras, no quartinho da bagunça do seu coração, que você está guardando lá só para manter a raiva, só para manter a mágoa. Já não é hora de passar por um reset e passar por uma limpeza. Hoje, o texto de hoje, Paulo nos convida para isso. Para olhar para trás, olhar para a nossa vida, olhar para a nossa história e fazer uma limpeza e buscar entender o que realmente vale a pena e o que não vale a pena ficar em nosso coração, ficar guardado em nossa mente, ficar preso em nós, impedindo que nós possamos caminhar com passos seguros, com passos firmes em direção ao nosso maior objetivo. Paulo nos convida para fazer essa análise. Para isso, nós precisamos pensar e ter coragem, precisamos ter atitude, precisamos enxergar a necessidade dessa mudança, entender que nesse caso os sentimentos como rancor, raiva, ódio, mágoa são impeditivos e buscar agora uma transformação. Temos outros sentimentos que também são impeditivos, como vaidade, como egoísmo. São impeditivos para uma vida próspera e uma vida produtiva. Mas para isso, precisamos primeiro ter coragem, muita coragem. Precisamos enxergar a necessidade da mudança. Precisamos estar atentos, observando a nossa história, observando a vida, para que nós possamos enxergar essa necessidade. Enxergar a mudança como uma necessidade. Eu preciso mudar. Eu preciso me livrar disso. Eu preciso me livrar desse meu pensamento egoísta, desse meu pensamento que é individualista demais. Eu preciso pensar no bem-estar da minha família, no bem-estar da minha casa. Eu preciso pensar no bem-estar de quem está ao meu entorno. Então eu preciso buscar em mim algumas mudanças. Quantas vezes nós não ficamos aí patinando uma vida inteira porque não enxergamos uma necessidade de mudança na forma como entendemos as coisas, da forma como nos relacionamos com as pessoas, e ficamos acumulando em nós aquilo que eu vou chamar agora de lixo, colocando em nosso coração somente lixo. Ter coragem? Sim, porque uma vez que você entende que algumas coisas precisam ser colocadas para fora, alguns sentimentos precisam ser liberados em você, tirados de dentro de você, algumas atitudes precisam ser tomadas muitas vezes, às vezes um pedido de perdão, às vezes um abraço, às vezes uma aproximação, às vezes o contar a história como ela realmente aconteceu. Às vezes você sabe, né, o que no seu coração pode ser um impeditivo. Ter a coragem para se livrar disso, para colocar isso para fora, para nunca mais ser lembrado, dar fim, né? Promover uma limpeza. Terceiro é ter coragem para o desapego dessa nossa humanidade. Quantas vezes a gente guarda esses lixos dentro de nós como algo tão importante, como algo tão relevante, essas raivas. Eu conheci uma pessoa
que ele falava assim: se eu ficar com raiva de alguém é para a vida inteira. Se eu decidir que eu nunca mais vou conversar com alguém, eu faço valer a minha palavra, porque eu sou um homem de palavra e eu nunca mais vou falar com essa pessoa. Eu vou confessar para vocês que são os meus irmãos, vocês que são meus amigos, eu vou confessar. Chegou uma época na minha história que eu achava isso muito bonito, porque na minha cabeça parecia uma atitude de caráter, entendeu? De integridade, mas um excesso de integridade, um excesso de caráter, de firmeza, de palavra. Fala, olha, eu decidi dessa forma e eu não mudo, eu sou incapaz de transformar aquilo que eu já disse que faria. Então um tempo eu achava isso bonito, e até fazia valer, se eu disser que é assim e pronto. Mas a vida vem passando e a vida vem ensinando, e a palavra de Deus também, e principalmente ela, que nós humanos, nós somos sujeitos a errar. E eu vou te dizer que nós somos sujeitos a cometer erros do que acertos, justamente por causa dessa questão da nossa humanidade. Ora, como é que eu vou colocar alguém para fora da minha vida eternamente, ou enquanto eu viver, porque lá no passado, na juventude, aconteceu um erro? Como é que eu nunca mais vou falar com essa pessoa? Não existe isso. Não existe isso. Porque da mesma forma que eu cometo erros, cometo falhas, tenho falhas, eu preciso olhar para o outro com a mesma perspectiva de que ele também comete erros e de que ele também tem falhas. E quando eu erro, o que eu mais desejo é ser compreendido, ser perdoado. Então não vale a pena ficar guardando em nossos corações esse lixo. Vale a pena nós colocarmos para fora, liberar, né? Estarmos com um ambiente do nosso coração e da nossa mente limpo dessas coisas que, nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, são questões de humanidade. Não tem nada a ver com aquilo que Deus espera de nós. Tem um programa de televisão muito interessante que chama-se Os Acumuladores, e eles guardam, você chega na casa, a casa está totalmente tomada por materiais que não tem serventia mais nenhuma. Não tem mais espaço para nada. As pessoas juntam tanta porcaria dentro de casa que ficam pequenos corredores na sala, na cozinha, em sótão, em quartos, pequenos corredores para se transitar dentro da casa, e o restante é só uma grande bagunça, é só lixo que tem ali. E é natural que eu dizendo isso, eu estou dizendo que muitas vezes nós fazemos isso com o nosso coração, fazemos isso com a nossa mente, fazemos isso com a nossa história e com a nossa vida, juntando lixo, juntando porcaria durante toda a nossa existência. Hoje é dia de pensar como Paulo pensou. E ele dizia que não penso que eu tenha alcançado alguma coisa, mas uma coisa faço, que é esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante de mim. Lógico que Paulo, quando ele estava dizendo esse texto, ele estava se referindo aos conflitos que estavam acontecendo na cidade de Filipos, e a respeito de homens que pregavam uma mensagem diferente da mensagem cristã. Falavam da questão do judaísmo, de algumas regras que pertenciam ao judaísmo e que para o cristianismo não serviriam mais. Mas estes homens insistiam em trazer doutrinas, em trazer ensinamentos que, em vez de libertar o povo, continuavam na tentativa de aprisionar o povo. E Paulo estava dizendo então que se tomasse cuidado com esses ensinos, porque não traziam benefício nenhum. E que tomassem cuidado com aqueles que ensinavam por causa da vaidade que eles tinham, da vaidade que eles demonstravam. E Paulo falava assim, olha, se tem alguém aqui que poderia ser vaidoso, que poderia ser dessa forma, sou eu. Porque ele era formado na melhor escola que existia na época, a escola de Gamaliel. Paulo
era um homem extremamente conhecedor das coisas, uma formação tremenda. Era um homem muito importante naquela estrutura política. Paulo era perseguidor de cristãos, né? Paulo era hebreu, era judeu. Então, Paulo era alguém que tinha muito para abrir mão e seguir a Cristo. E ele fez isso. E ele usa essa referência, ele fala, olha, eu tinha toda essa estrutura, mas alguma coisa em mim mudou, e mudou de tal forma que tudo isso que parecia ser importante, deixou de ser importante. E olha que quando eu olho Paulo falando disso, eu penso justamente também nessas coisas, nesses acúmulos que a gente faz na vida, porque são coisas que a gente acha que é importante. São decisões que nós tomamos que atrapalham a nossa caminhada, atrapalham a nossa comunhão, atrapalham nossos relacionamentos, mas nós achamos que são coisas importantes. Paulo fala, olha, aquilo que realmente era importante, tudo aquilo que eu tinha, os títulos que eu tinha de cidadão romano, eu abri mão disso. Eu entendi que não são importantes. Deixei isso para trás. As coisas que ficaram para trás, eu fiz a avaliação. Paulo não diz dessa forma, mas entendo que seja isso que ele fez. Ele olhou para a sua história, olhou para a sua vida e fez uma avaliação de como estava a sua história, como estava o seu coração. E aí, o que ele fez? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ou seja, aquilo que aconteceu já aconteceu. Não tem mais peso, não tem mais importância, não tem mais valor. Tiro do meu coração, tiro da minha mente, agora eu tenho uma mente livre e um coração livre para seguir em frente, para avançar para a vida e avançar para as coisas que são importantes. Paulo agora, então, não tem mais peso dessas decisões do passado. E agora ele diz que prossegue para o alvo, a fim de ganhar o maior prêmio, que no caso, Paulo fala que é o chamado dele, e o final estar com Cristo Jesus. Meu querido, que você nessa manhã entenda isso. É necessário nós prosseguirmos em frente. É necessário nós caminharmos em rumo ao alvo Jesus Cristo. É necessário, então, que em nosso coração haja um reset, que nós façamos essa limpeza, que nós façamos essa transformação, que nós avaliemos os nossos pensamentos, os nossos quereres, que nós avaliemos as nossas atitudes e aquilo que nós já fizemos, que nós possamos relembrar e consertar, ajustar, tirar de nós aquilo que é só impedimento. Tirar da nossa mente e do nosso coração aquilo que só atrapalha, aquilo que só está acumulado e acumulando lixo, acumulado tristeza, acumulado angústia, agonia. Que você possa entender isso com esse nosso devocional e pedir ao Senhor que Ele dê a graça, que é Ele que nos ajuda a nos transformar. É Deus que nos ajuda a entender isso e a sermos transformados pela sua palavra. Que o seu coração seja não mais um quartinho de bugiganga, de tranqueiras, mas o seu coração seja um coração livre para viver e para ser ocupado pelo amor de Cristo. Sim? Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Jesus, ajuda-nos a entender isso, ajuda-nos a olhar para nós mesmos e tirar o peso do passado, tirar o peso de tudo aquilo que já aconteceu e que já não temos mais capacidade de transformar, mas que ainda em nós dói, ainda em nós causa divisão, que ainda em nós causa pensamentos raivosos, que ainda em nós causa separação. Deus, ajuda-nos a compreender isso e ajuda-nos a fazer aquilo que precisa ser feito. Se é perdoar, perdoar. Se é voltar a conversar,
se é a aproximação que haja. Deus, ajuda-nos a limpar nosso coração de sentimentos que nos afastam de Ti. Deus, ajuda-nos Senhor, a sermos transformados, e o Senhor precisa agir em nós, fazendo que nós, levando-nos a nos conhecer de tal forma que possamos observar essa necessidade. Deus, obrigado por tudo. Dá-nos um dia de paz, um dia na Tua presença, um dia guardados por Ti. Cobre, Senhor, e nos guarda para todo sempre. Deus, oramos a Ti e Te agradecemos pela Tua graça, em nome de Jesus. Quero agradecer aos meus irmãozinhos lá de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Meus amados, Esther e Wilson, Deus te abençoe, viu? Tenha aí um final de semana excelente na presença de Deus. E os demais amigos e os demais irmãos, da mesma forma, que Deus os abençoe abundantemente. Estamos juntos, estamos juntos. E se Deus quiser, na próxima sexta-feira, estaremos aí para mais um devocional. E aí vocês sabem que eu creio que Ele quer.